Olá, eu sou Silvana Souza, professora da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Sou pedagoga e doutora em educação. Esse vídeo no canal do Coletivo Macarenco tem o objetivo de tratar um pouco sobre a questão das crianças em período de confinamento em função do coronavírus. Vários alunos, ex-alunos, colegas, profissionais da educação, pais, mães, têm discutido, debatido, contra a gente pergunta. Então, em síntese, o que é preciso ter em mente, antes de tudo, em relação a esse período? Em primeiro lugar, o fato de que o confinamento cria uma tensão entre as pessoas, porque tem que conviver 24 horas por dia no mesmo ambiente. Então, desde relacionamentos que já estavam numa situação boa ou que já tinham alguma situação de crise, hoje ainda tem a tensão aumentada. Então, num ambiente de tensão permanente, porque não é verdade que num período de confinamento as pessoas estejam felizes em casa, em férias prolongadas, como muitas vezes alguns governos que tratam nós, trabalhadoras e trabalhadores da educação, como inimigos, querem passar para a população. Mesmo as famílias, todo mundo, o confinamento produz algum grau de tensão e sofrimento. Alguns estão sofrendo mais, outros sofrendo menos, mas é muito difícil dizer que não haja sofrimento no confinamento. Algum nível de sofrimento sempre há. Os mais difíceis são nas famílias, nas pessoas que estão com um grau de dificuldade econômica muito grande, por ser autônomo, por não poder trabalhar, por perder o emprego e coisas desse tipo, né? Mas o nível de tensão é muito grande. Bom, no ambiente em que a tensão aumenta, infelizmente, num país como o Brasil, que tem uma cultura da violência contra a criança, e eu digo sempre que, de forma triste, né, uma constatação de que a violência contra a criança no Brasil é democrática, as famílias ricas, as famílias de classe média e as famílias pobres, a maioria delas, infelizmente, todas elas têm uma prática de violência física, de bater nas crianças, como se diz numa expressão popular. E a prova disso é que, alguns anos atrás, tentou-se aprovar no Congresso Nacional uma lei que chamava a Lei da Palmada, né? E houve um movimento contrário dizendo que as famílias tinham o direito de educar seus filhos. E, infelizmente, esse movimento foi, em grande medida, apoiada por amplos setores das igrejas em geral. Né? Um movimento conservador, cultural que o Brasil tem da violência contra a criança. Bom, se a criança, em geral, a maioria já apanha em casa, no popular, vamos dizer assim, imagine no nível de tensão que o confinamento produz. Né? Então, quando o casal entra em discussão, numa tensão, ou o grupo familiar, ou por causa de questões econômicas, nessa tendência cultural violenta contra as crianças, a tendência é descontar na criança e vai bater na criança. Então, eu sempre digo para os meus alunos em sala que quando você perde a paciência, você tem que colocar as mãos para trás e dar 10 passos para trás, no sentido contrário da criança, e não no sentido a favor da criança, porque esse impulso de ódio, né, que às vezes passa pela cabeça do ser humano, que pode talvez até ser considerado comum, não normal, né, ele tem que ser controlado. Né? Por quê? Porque bater na criança é uma covardia, uma violência e uma crueldade sem limite. Por dois motivos, no mínimo. Por causa da questão do tamanho e por causa da questão de que é o pai ou mãe. Tamanho. A gente fala para a criança, não bata numa criança menor que você, não bata no pequeno. Mas o que é o adulto batendo na criança? Uma pessoa duas vezes maior que a criança batendo nela. E a segunda, porque mesmo que a criança ela seja agredida por uma outra criança maior que ela tenta se defender e tenta revidar. Mas na violência dos pais, do padrasto, da madrasta, ela não tem como fazer isso. Por quê? Porque é o pai e a mãe, então ela encolhe. Isso produz, né, um sofrimento e traumas emocionais muito grandes. Agora, se isso ainda está intensificado pela situação de confinamento, imagine o tanto que essas crianças estão apanhando em casa. Só que a gente fala, e tem se ouvido muito falar, sobre o aumento da violência contra a mulher, porque tem os canais de denúncia, a mulher adulta
responde por si e ainda com muita dificuldade, que a gente sabe, muitas vezes ela ainda consegue denunciar. Um vizinho que escuta denuncia, liga para a polícia e assim por diante. Mas e a criança não? Porque a família brasileira normalizou a violência contra a criança, inclusive acha, muitas vezes, não todo mundo, é claro, mas isso é um movimento muito forte, de que quando os pais estão batendo nas crianças, estão certos. Então as crianças estão sofrendo mais, estão apanhando mais em casa e elas não podem denunciar de forma nenhuma. Um movimento que talvez fosse detectado na escola presencial, agora sem escola presencial, ela também não tem sequer esse espaço, nem dela denunciar, ou nem da professora ou do professor perceber os traços da violência física no corpo da criança ou na reação da criança, porque a tendência da criança violentada é ficar quieta, é se encolher. Então, quando ela tem quarto, ela vai se confinar no seu quarto. E tem muitas que não tem nem o quarto, né? Para se confinar e se isolar do mundo para esperar esse tempo passar. Fora isso, novo fator de sofrimento, a tensão familiar do confinamento. Mas o novo fator de sofrimento é o volume, a sobrecarga de tarefas escolares que as escolas estão mandando para casa, sobretudo as particulares, para justificar a cobrança, a continuidade, a manutenção da cobrança da mensalidade, porque muitas escolas não estão querendo nem negociar um desconto, sendo que é fato que as despesas delas reduzem. Reduziu a conta de água, reduziu a conta de luz, reduziu a despesa de material de expediente, reduziu a despesa de vários materiais que usa no cotidiano da escola e que hoje não tem essa despesa. Então, é justificável uma redução no valor da mensalidade, mas as escolas não querem fazer isso, querem ter mais lucro na crise. O setor empresarial privado da educação quer ainda aumentar o seu lucro na crise, como é comum nas grandes crises do capitalismo, é comum nos grandes grupos econômicos. O pequeno, a metade talvez entre em falência, mas o grande não quebra, ainda quer ganhar, ter ainda mais lucro com esse processo. Bom, com isso, o que eles fazem para mostrar serviço? Manda um monte de tarefa para as crianças para fazer em casa. Na classe média já é complicado, porque as famílias muitas vezes têm só um computador em casa e o pai e a mãe, ou quem faz parte da família, a mãe, o pai, ou só a mãe, os tios, os avós, quem seja, tem que trabalhar, porque nós estamos trabalhando remotamente. Tudo que é possível fazer remotamente, nós todos estamos fazendo. Então, o trabalho remoto aumentou. O computador está ocupado. A criança também tem que ocupar o computador para fazer a sua tarefa. O pai está estressado, a mãe está estressado, o padrasto, a madrasta está estressado com essa situação, com o confinamento e com o trabalho remoto. Tem que aprender com as tecnologias, não domina, o trabalho não tem muitas vezes a mesma qualidade e a criança também tem que ocupar esse espaço e ainda essas pessoas têm que ajudar, os responsáveis têm que ajudar as crianças na tarefa. Bom, a escola não pode mandar conteúdo novo, porque a criança, se não aprendeu na aula presencial, não vai saber fazer a tarefa. O que está acontecendo? Uma repetição de tarefinha daquilo que a criança já domina. Então, isso é extremamente enfadonho para a coitada da criança que está nessa situação. E, além de tudo, os responsáveis estressados não têm paciência de orientar essa criança nessa tarefa e começa a gritar. E eu já vi gente chamando seu burro, você não sabe, não aprende, a professora não explicou. E aí aumenta a tensão em cima dessa criança e aumenta o sofrimento dela. Então, as tarefas escolares, na classe média eu ainda estou me referindo, exageradas do jeito que estão, e as escolas estão aumentando a quantidade de tarefas para justificar sua mensalidade, estão produzindo um efeito a cada dia maior de tensão. Se nos primeiros dias elas eram até requeridas pelas famílias, hoje elas estão sendo rechaçadas, essas tarefas. Então, tem que saber avaliar o momento. Uma coisa é a primeira semana de confinamento, outra coisa é depois de 45 dias de confinamento. Agora, no setor público, nas redes e sistemas públicos de educação, como está essa situação de EAD? Veja bem, agora mais do que nunca se expõe os efeitos da desigualdade social. Um país com desigualdade social como o Brasil revela esse problema agora. As famílias não têm computador, as famílias mais pobres não têm computador e nem internet. Como você querer normalizar
a educação à distância nesse cenário. Mas sem o conhecimento, sem o professor, e como acabei de falar, nunca se fez tão importante, tão clara a importância da didática. As famílias não são obrigadas, não estudaram para isso, não têm domínio da didática, não sabem ensinar, ou às vezes não têm o conhecimento do conteúdo. Como fazer essa aprendizagem? Como se ela fosse brotar das pessoas, assim, né, das crianças, dos adolescentes. Então, a desigualdade material produz uma inviabilidade da educação à distância também nos sistemas públicos. Então, públicos e privados não têm condição de se manter nessa falácia da educação à distância, a não ser que seja para cobrir interesses econômicos de vendas de equipamentos, de softwares, de pacotes para enriquecer ainda mais os grupos empresariais que querem todo o tempo abocanhar o dinheiro da educação, inclusive da educação pública, né? Nesse sentido ainda é preciso falar do acúmulo de sofrimento, lembrar, além da violência física, além dessa questão do estresse, da sobrecarga da educação à distância, das tarefas, é preciso lembrar sempre que a infância, o crescimento, já produz um sofrimento na criança. Tem muitas teorias mostrando que o crescimento produz dor física, produz pesadelos, então a gente tinha que entender já desde antes, todas as famílias tinham que ter esse entendimento desde antes, de que a infância por si só, a criança ou adolescente tem que ser tratado com muito carinho, porque ele já está sofrendo, mesmo em condições adequadas, né? Agora se soma todo esse conjunto de violência contra a criança. Então, esse vídeo também é para dizer para as famílias em casa assim, parem de ter pressa, de ter essa ansiedade de achar que as aulas têm que voltar logo. As aulas só devem voltar quando houver cura para Covid e vacina. E ainda quando essa cura e essa vacina tiver sido a vacina aplicada em toda a população. Imagine quanto isso vai levar. Se ainda tem que se descobrir isso, depois que descobrir, depende do país que descobrir, vai querer cobrar muito caro e levar muito lucro para isso, né? A solidariedade dos países socialistas estão mostrando como eles dividem, mandam os medicamentos que eles têm, sem altos lucros, mas se for de um país capitalista e uma empresa privada, eles vão querer altos lucros com isso, até que essa vacina consiga ser produzida em larga escala e ser comprada, se for o caso, por todo o planeta, as pessoas serem vacinadas, a vacina fazer o efeito, é só nesse momento que a gente deveria pensar que as crianças deveriam voltar para a escola, crianças, adolescentes e adultos, porque aí sim nós não teremos um foco de ampliação da contaminação, porque ao invés de pensar que a criança deve ir para a escola logo, você deve pensar que se mandar a criança para a escola logo, nessa situação, daqui a pouco você vai estar lamentando do lado do caixão da criança. É isso que tem que estar presente, a vida em primeiro lugar. Então, era isso que o Coletivo Macarenco, eu gostaria de falar para vocês. Compartilhem esse vídeo, ajudem a divulgar as ideias pedagógicas, científicas e consistentes e a favor da vida. Muito obrigada.